Bom dia a todos, sejam bem-vindos à primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da UFP. O meu nome é Maria Eduarda e, juntamente com a senhora Maria Carolina Guedes, nós vamos ser, então, as conciliadoras dessa audiência. Iremos realizar a audiência de conciliação do processo número 2024/10, que versa sobre um conflito resultante do pagamento de cotas condominiais. Bom dia a todos, como minha colega falou, eu sou a Maria Caroline, conciliadora também desta audiência, que tem como partes o senhor Luiz Gustavo Rufino Lima e o senhor Maico Cavalcante Soares. Bom, o senhor Luiz Gustavo, ele no seu pedido alegou que no dia 25/2/2024, os habitantes do condomínio Village foram notificados da realização de uma benfeitoria útil, que seria ali a pintura da fachada do prédio, onde cada condômino teria que pagar o valor de R$ 580. Dessa forma, ele contactou o senhor Maico, visando o ressarcimento do valor pago, porque ele acredita que essa pintura da fachada do prédio não seria uma benfeitoria necessária, como alegado pelo proprietário do imóvel, e sim uma benfeitoria útil que iria ali mais valorizar a fachada do prédio do que realmente proteger uma coisa necessária mesmo ao prédio. Diante disso, a gente agora vai ouvir o senhor Luiz Gustavo sobre os fatos. Exatamente, bom dia. No dia citado, eu fui notificado pelo condomínio que eu deveria arcar com o valor de R$ 580 para a pintura da fachada do prédio. No entanto, no meu entendimento, pintar a fachada do prédio vai beneficiar o imóvel do proprietário, vai valorizar a imagem e não uma utilização dos condôminos. Por isso, eu gostaria de ser ressarcido no valor que eu já paguei. Já na contestação, o requerido ele alega que essas benfeitorias realizadas no imóvel, elas são, na verdade, benfeitorias necessárias e não úteis. Ainda na contestação, o senhor Michael ele alega que essa reforma que foi feita na área externa do imóvel, ela tinha o objetivo de manter as estruturas em perfeitas condições. Ao final da contestação, ele pede também a procedência total da demanda inicial. Senhor Michael, o senhor poderia, então, dar seu depoimento sobre os fatos ocorridos? Então, eu reafirmo tudo que eu coloquei na minha contestação. O que o autor coloca como uma benfeitoria útil não é verdade. Foi definitivamente uma benfeitoria necessária. A tinta utilizada na pintura da fachada do prédio é uma tinta impermeabilizante que conserva a fachada do prédio no sentido de que é a parte onde sofre a maior degradação durante todo o dia e noite, por chuva, por sol. Esse tipo de providência é embasada até mesmo em alguns artigos. Eu coloquei 2 na minha contestação, que afirma que esse tipo de estrutura são, normalmente na fachada do prédio, são as portas de entrada para a degradação do prédio. Então, tem que manter, sim, uma constância de reformas, pinturas renovadas, para que mantenha-se a estrutura intacta, para que não ocorra, a partir da fachada do prédio, infiltrações para dentro dos apartamentos, causando assim um constrangimento e transtorno maior para os condôminos. Então, eu reafirmo o que eu coloquei na minha contestação e peço a procedência total da demanda. Bom, então, diante aí, né, dos depoimentos das partes, nós vemos que o principal ponto, né, divergente é a questão se a pintura da fachada do prédio é uma benfeitoria útil ou necessária. Diante disso, eu gostaria de questionar o senhor Luiz Gustavo se ele concorda ou não que, além de valorizar esteticamente a estrutura do prédio, essa pintura, ela também protegeria a estrutura? Eu consigo entender agora que vai proteger também a estrutura, mas eu ainda acho que o ponto principal da pintura seria valorizar esteticamente o imóvel, mas eu concordo sobre esse ponto de vista que vai proteger o imóvel. Diante do exposto, eu gostaria também de fazer uma pergunta para a parte requerida.
Senhor Michael, então você entende que a pintura valoriza o imóvel de forma estética ou de alguma outra forma também? Olha, por ser na fachada do prédio, eu entendo sim uma valorização, mas eu coloco que a intenção principal foi para manter as estruturas, mas eu concordo sim que por ser na fachada ocorre a valorização. Então, diante do exposto, o senhor Luiz Gustavo possui algum interesse de fazer algum acordo ou alguma proposta para apresentar agora na audiência? Eu teria sim interesse em um acordo. Como a gente ficou nesse meio termo, eu aceitaria ser ressarcido em apenas uma parte do valor, mas eu não sei exatamente qual. Certo. Senhor Michael, você teria então interesse em um acordo e teria também uma proposta para apresentar para a gente aqui na audiência? Eu tenho interesse no acordo, mas eu não tenho uma proposta. Bom, então, como ambos têm interesse em fazer acordo, eu proponho que, como ficou entendido por ambas as partes, que a pintura da fachada do prédio tanto valorizaria esteticamente, tanto protegeria a estrutura, eu proponho que o senhor Michael, proprietário do prédio, reembolsasse o senhor Luiz Gustavo na porcentagem de 60% do valor de R$ 580. O senhor aceita com essa proposta, senhor Michael? Olha, eu faço uma contraproposta no valor de 50% a ser restituído. Seu Luiz Gustavo, o senhor aceita essa contraproposta de 50%? Eu aceito sim, eu fico de acordo. Então, né, definimos aqui o valor de reembolso de 50% ao senhor Luiz Gustavo, 50% do valor de R$ 580. Fica então acordado que o senhor Michael ele vai pagar então 50% do valor das cotas condominiais e os 50% restantes serão de responsabilidade integral do senhor Luiz Gustavo. Diante disso, o acordo ele será reduzido a termo e lavrado em audiência e posteriormente homologado pelo presidente dessa Câmara. Ambas as partes cientes do acordado, eu gostaria de agradecer a todos pela colaboração e pelo desenvolvimento da audiência e declaro assim encerrada a audiência de conciliação. Tenham todos um bom dia. Bom dia.